Hello everybody, welcome to Magical English Life. It's me, Thiago. Então, o que é pronúncia em inglês? Pronúncia é o jeito que uma palavra ou frase é dita, ou a forma que o indivíduo fala uma palavra, uma frase ou uma língua. Muita gente acha que é só o som de uma palavra específica, que você tem que ser claro na hora de falar uma palavra, mas não. O jeito de falar, como você vai falar e aonde você tem que falar determinada palavra também conta muito. Você me pergunta, tá, Thiago, mas como é que eu faço para nunca mais errar na pronúncia, até porque eu cliquei nesse vídeo para isso? Beleza, então a primeira coisa é saiba como e com quem você quer falar. Então, por exemplo, se você vai ficar nos Estados Unidos e você vai passar 1 mês, 2 meses lá, ou você vai ter que entrar em contato com uma pessoa que seja da Inglaterra e você vai precisar se comunicar com ela, você tem que saber exatamente todas essas informações. Porque isso é que determina, ok, então se eu vou falar com o inglês, então eu preciso saber vocabulário, eu preciso saber que tipo de palavras os britânicos normalmente usam e especialmente cada som das palavras que eu vou precisar usar para poder me comunicar perfeitamente. Então, se eu vou, por exemplo, ficar um tempo numa casa de um amigo, o que eu preciso falar? O que essas pessoas gostam de ouvir? O que elas falam no dia a dia? Isso também é importantíssimo na hora de você pronunciar uma palavra, falar uma palavra específica. Segunda coisa, isso eu sei que todo mundo erra, que é aquilo seguinte: pô, Thiago, mas eu tô tentando falar, eu não consigo pronunciar as palavras perfeitamente, eu tô sempre errando, sai, aí eu acabo embolando, acabo falando um blá blá blá. Então não sai. Então eu vou te dar a segunda dica aqui. A segunda dica é o seguinte: concentra nas palavras que você tem mais dificuldade. Como assim, Thiago? Simples. Pega uma palavra que você tenha muita dificuldade, que não sai de jeito nenhum. Você vai dividir as palavras em pedaços. Vou te dar um exemplo. A palavra February, que muita gente pronuncia errada como February, quando na verdade o certo é February. Então é February o certo, ok? Então como é que você vai fazer? Você vai separar February e tentar February. E aí você vai conseguir pronunciar de forma clara e objetiva. A terceira dica que eu tenho para dar para você é o seguinte: leia em voz alta e se grave. Essa dica eu já dei aqui já há um bom tempo aqui no canal. E por que eu dei isso? É porque a gente não nasce sabendo pronunciar a língua, né? A gente não sabe falar uma língua diferente. Por isso, a gente precisa treinar e treinar muito. Mas como é que você vai fazer? Você pode pegar o seu smartphone, pega um texto que você quer falar e começa a praticar, começa a falar, porque você tem que saber como é que é a passagem de ar pelo seu nariz, como é que seus músculos estão se movendo na hora que você está falando, e o mais importante, você precisa se ouvir. Porque uma das habilidades que um fluente tem é a autocorreção. Então você precisa saber se autocorrigir. Quando você tá falando alguma coisa errada, fala: opa, pera, não é assim, é do outro jeito. E aí você consegue se corrigir. Mas para chegar nesse ponto, você precisa saber o que você tá falando. Então você tem que ter ou um espelho em casa, ou usar uma webcam como eu tô usando agora aqui com vocês, para poder dialogar. E você vai falando, vai praticando e vai treinando. Dessa forma, você consegue falar de uma forma bem simples, bem prática, e você vai começar a ver os resultados depois de um certo tempo. Você vai ver que o texto você não tá mais errando, as palavras que você tinha mais dificuldade, você vai começar a acertar com mais frequência, e o texto, o inglês, vai fluir mais naturalmente. Agora, a quarta dica que eu dou pra vocês é o seguinte: quando a pronúncia não sai de vez, pô, Thiago, não tá saindo, eu tô falando tal palavra e não é a mesma coisa, o que eu faço? Simples, usa um dicionário. Eu já dei um vídeo na semana passada sobre o melhor dicionário que eu conheço, para você poder não só aprender sinônimos, significado das palavras, mas focado em pronúncia, você tem a forma de pronunciar as palavras, que é o Merriam-Webster. Eu vou deixar um link aqui na descrição e eu vou deixar um card ao final do vídeo para você ver depois desse. Mas é um dicionário que vale a pena você conhecer e vale a pena você saber usá-lo. Então, eu no vídeo ensino exatamente todas as dicas que eu aprendi durante
tantos anos como professor e eu tô te ensinando nesse vídeo para você saber usar o inglês, especialmente focado em pronúncia. Como você tem que treinar, como você tem que praticar, tá? Então, surgiu uma palavra que você não tá conseguindo pronunciar de jeito nenhum, vai lá e usa um dicionário. E esse é gratuito, é tranquilo, é fácil, então vale a pena você conhecer. Agora, a quinta e última dica que eu tenho pra você é: se inscreva em canais que falam inglês. Gente, você tá imerso na língua é primordial. Você só vai começar a pronunciar perfeitamente sem errar quando você tiver o contato diário com a língua. Que pelo menos seja meia hora, uma hora que você tiver, você tem que estar imerso o tempo todo. Ah, eu posso ouvir uma música? Pode, mas quanto mais conteúdo você tiver dentro do inglês, que você fique imerso, falando de coisas que as pessoas falam no dia a dia, melhor. Muitas pessoas veem programas de televisão, via YouTube, tem gente que vê determinados tipos de programas com que gosta, seja de games, tecnologia, you name it, você pode escolher à vontade. O segredo é você continuar praticando e você tá imerso. Então você tem que estar ligado em canais que falem em inglês o tempo todo. Então você pega ideias de canais que você gosta. No meu caso aqui, eu gosto do Austin John Place, que ele fala sobre videogames, né? E ele fala em inglês, ele tem uma pronúncia bem clara. E tem a Magical English Life, que aqui toda semana tá te dando dicas em inglês para você melhorar cada vez mais o seu inglês. Então aproveita e se inscreve aqui no canal agora para você não perder nada. Eu tenho uma pergunta para vocês. Pronunciation is easy or difficult for you? A pronúncia é fácil ou difícil para você? Vamos conversar um pouquinho? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber como é que é para você a pronúncia. É fácil? É difícil? Quais são as palavras que você tem mais dificuldade? Deixa tudo aqui nos comentários, tá? Como eu falei, se inscreve no canal para você não perder nada e deixa o like, porque se você gostou do formato desse vídeo e achou legal, se eu tiver 30 likes nesse vídeo, eu vou fazer uma parte 2 ensinando as palavras mais difíceis do inglês e qual é o jeito que você vai pronunciar cada uma delas. Que tal? Combinado? Então, deixa o seu like aqui. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!